Oi galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha aí dentro do Filochordata? Pessoal, lembram Reino Animalia, né? Toda a categoria de classificação Reino Animalia, Filochordata, Subfilo Craniata ou Vertebrata. E agora dentro do filo a gente vai falar da classe anfíbia. Na aula passada a gente falou da classe dos peixes, né? A classe Chondrictis e Osteictis. Hoje a gente vai falar da classe anfíbia, dos anfíbios, pessoal. Então, os anfíbios aí, né, dentro da classe, são divididos em 3 ordens, tá? E a gente vai começar a falar aqui da ordem Anura. Então, antes de mais nada, classe anfíbia, né? Anfiduplo, biovida. Ou seja, geralmente esses animais nascem na água e depois de adultos passam a viver na terra. Ficam, né, entre a água e a terra. E geralmente o ambiente tem que ser úmido para eles, né? Eles foram saindo da água, mas não conseguiram se dispersar pelo ambiente. Eles não conseguem ficar longe da umidade, da sombra e de água, tá? Quem são os anuros, né? A ordem Anura. Os anuros são as rãs, os sapos e as pererecas. Pessoal, AN na frente ou A significa negação. Uro é cauda. Então, eles não têm cauda quando adultos. O girino, ao sofrer a metamorfose, a larva desses animais, vai perdendo a cauda, né? E fica sem cauda quando adulto, tá? Então, isso significa a ordem Anura. Galera, quem que é o parzinho do sapo? Né? Não é a rã, são espécies diferentes. Tem gente que acha que o sapo cruza com a rã, né? É sapo macho com sapo fêmea, rã macho com rã fêmea, perereca macho com perereca fêmea, tá? Então, né, ado, cada um no seu quadrado. Então, não vamos confundir. Então, tem os sapos, as rãs e as pererecas aí. Bom, qual seria assim uma diferença, né, para a gente poder saber direitinho aí entre sapos, rãs e as pererecas? O sapo é que tem a pele um pouco mais enrugada. Esse que você está vendo aqui é um sapo. Ele não tem as membraninhas entre os dedos, tá? Porque ele vive na terra, né? Ele só entra na água para se reproduzir. A rã já tem a pele mais lisa, mais brilhante e ela já tem membranas entre os dedos, porque ela é uma boa nadadora, né? Então ela nada bastante. E a perereca, por sua vez, ela tem aqueles discos adesivos nas extremidades dos dedos, porque ela também é escala, né? Ela também vive em árvores, tá? Então, ela sobe, né, em determinadas superfícies. Então, isso seria uma diferença, assim, básica, né, para poder diferenciar esses animais. Bom, o sapo, ele tem aqui no dorso dele uma glândula de veneno, uma de cada lado, por isso ali se chamam paratóides. O veneno só sai se você comprimir a glândula, se você apertar ali, sai pelos poros aqui da glândula, sai um veneno de cor leitosa, assim, branco, né? Então, nada de dizer que o sapo esguicha veneno, ele não esguicha, né? E tem gente que ainda, para aumentar a mentira, diz que além dele esguichar, ainda vai bem no olho, né? Ó, que pontaria do sapo, né? Não é verdade. Então, tem que comprimir a glândula para extrair o veneno dele. É assim que ele se protege, de certa forma, dos seus predadores, tá? Galera, os sapos, né, como já estão passando a viver na terra, têm pálpebras, né, fecham os olhos para umedecer. Eles não têm orelha externa. O tímpano fica aqui, ó, logo atrás dos olhos, né, membrana timpânica, para captar o som aí para a orelha interna, tá? A boca praticamente não tem dentes, né, eles têm uma língua grande, comprida, pegajosa para se alimentar, tá? Os membros de trás são maiores do que os da frente para impulsionar para o salto. São animais excelentes saltadores aí, né? Então, esse é o bufo marinus, ó. Beleza? Vamos lá. Ordem Urodela. Urodela é urocauda, você acabou de ver isso, não tem o A na frente, né? Não tem negação, então tem cauda. Então, são animais, são anfíbios com cauda. 4 membros desenvolvidos e a cauda comprida. Aqui no Brasil tem poucas espécies de salamandra, aqui tem muito mais espécies de anuros, né, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Salamandras tem poucas espécies, tá? Tem salamandras aí que chegam a 40 centímetros de comprimento, né, algumas um pouco mais, um pouco menos, então não são tão compridas, né? De certa forma, de longe, são parecidas com lagartos, só que a pele do lagarto é coberta por escamas, né? E esses animais não têm a pele nua, né, lisa, tá? Então, aqui é uma salamandra desse gênero aí, Bolitoglossa, né, encontrada na Amazônia, tá? Então, as salamandras aí na ordem Urodela, pessoal. E a ordem Apoda ou Gimnophiona. Apoda, o A, negação, pó dos pés. Então, é um anfíbio que não tem membros, né,
não tem os membros locomotores. Parece uma cobra, né? Ah, prof, por que não é cobra? Porque ela tem características de anfíbios, né? O coração dela tem 3 câmaras, como nos demais anfíbios. Então, ela tem características dos anfíbios, né? Ela não tem característica de réptil, por mais que o seu aspecto possa lembrar uma cobra. Esse animal aqui tem mais ou menos aí uns 10 centímetros de comprimento, algumas podem ser um pouco maiores também. Eles vivem enterrados, né? Dizem que essas cobras cegas, elas são cegas mesmo, mas na verdade elas têm um olho bem pequenininho, né? Para só detectar um pouco de luz, né? E tem uma membraninha que protege esse olho porque elas gostam de ficar enterradas, tá? No solo das florestas, né? Então, aqui no Brasil tem aproximadamente aí quase 30 espécies, né, desses animais, né, dessas cobras cegas, tá? Então, um animal é relativamente comum. Bom, falando um pouquinho das funções vitais, né, dos anfíbios, agora que você já conhece aí que a classe anfíbia é dividida em 3 ordens, tá? Anura, Urodela e Ápoda. A gente vai falar um pouquinho aí de como que eles se alimentam, né, como é que é a respiração desses animais, enfim. Então aqui você está vendo, né, esse anfíbio aí colocando a língua para fora, a língua se desprende, né, se projeta para fora para capturar os insetos, tá? Ela é bem pegajosa, extremamente, eles são rápidos, né? Capturam um inseto e engole inteiro, tá? Eles têm um estômago grandão, onde vai começar a ocorrer a digestão, né? Que termina lá no intestino e os restos saem pela cloaca desse animal. Vocês lembram lá que a gente falou dos peixes? O peixe cartilaginoso também tem cloaca. A cloaca é uma câmara que recebe a parte final do sistema digestório, do reprodutor e do urinário, tá? E desemboca tudo por um único orifício. Então, o sistema digestório desses animais é completo, né? E liberam aí as fezes pela cloaca, tá bem? Pessoal, como esses animais respiram? São animais que têm muitos meios para respirar. Vejam só, né? Quando girinos, eles respiram por brânquias, tá? Aí, durante a metamorfose, eles perdem as brânquias, perdem a cauda, adquirem patas e pulmões. Só que os pulmões desses animais, eles são pequenos, então eles não dão conta de fazer todo o processo de absorção do oxigênio para obterem energia. Então eles vão fazer a respiração pela pele, que vai ser muito mais eficiente até do que em relação aos pulmões. Então, quando adultos, eles respiram pela pele. Como é que a gente chama quando o animal respira pela pele? É a respiração cutânea, né? Então, eles respiram pela pele, tá? Respiram por pulmões, mesmo que sejam pouco eficientes, mas ainda há respiração por esses pulmões. E quando eles abrem a boca, a mucosa que reveste a boca é tão fininha, é tão vascularizada, que eles também podem ter o oxigênio entrando aí pela cavidade bucal, que é a bucofaríngea, tá? Então, olha só, né? Bem versátil aí a forma deles respirarem. E como é a circulação, né? Como que o oxigênio ganha o corpo desses animais? Então, vamos pensar aqui, ó, pulmões, tá? Tanto dos pulmões quanto da pele, ok? O oxigênio entra pela pele. Uma condição para que o oxigênio entre pela pele desses animais, ela tem que ser bastante úmida e tem que ser fina e, além disso, vascularizada, tá? Então, são características importantes para que o animal consiga respirar pela pele. Então, tanto aqui, ó, o sangue vermelho aqui representa o sangue arterial cheio de oxigênio, tá pegando tanto oxigênio dos pulmões quanto da pele dos animais, tá? Aí, então, esse sangue todo oxigenado é levado lá para o coração. Percebam que o coração deles tem 3 câmaras. O nosso tem 4, né, completamente separadas. Eles têm 2 átrios, o átrio direito, o átrio esquerdo e um único ventrículo. Não há uma separação aqui entre os ventrículos, ó, tá? Então, isso significa que vai haver uma certa mistura do sangue aí. Então, o sangue oxigenado está vindo lá da pele e dos pulmões e vem aqui no átrio esquerdo, tá? O sangue que está vindo do corpo desses animais, o que acontece? As células vão descarregando gás carbônico, gerado lá pela respiração celular aeróbia, tá? Eles estão produzindo energia. Então, aí o sangue venoso, né, os capilares captam o sangue venoso, no caso cheio de gás carbônico, e levam, tá, pela artéria, pela veia cava até o coração. Então, o sangue venoso vai chegar aqui, ó, no átrio direito. Tá? Lembre-se que o sangue arterial cheio de oxigênio está chegando aqui no átrio esquerdo. Quando ele vem aqui para o único ventrículo, o sangue carregado com gás carbônico e aqui o sangue carregado com oxigênio, ocorre uma certa mistura
E daqui esse sangue é levado para todo o corpo através da artéria aorta e é levado lá para o pulmão através da artéria pulmonar e para a pele, tá? Então acontece desses animais receberem sangue parcialmente oxigenado, né? Então o rendimento, o metabolismo deles é um pouco mais lento, tá? Não é tão eficiente por causa disso, né? Percebam que a circulação é fechada, o sangue só circula no interior dos vasos sanguíneos. Então, a circulação é fechada, é dupla, por quê? Porque pelo coração, o sangue vai passar 2 vezes aí, né? Passam os 2 tipos de sangue pelo coração. Então, vejam aqui, ó, né? Do coração, o sangue vai para o corpo, tá? Do corpo, o sangue volta para o coração, né? Do coração, esse sangue vai para o pulmão, depois ele volta, vai para o pulmão, para a pele, para todas as partes, ele volta para o coração. Então, ele passa 2 vezes aí pelo coração, por isso que a circulação é dupla. E a circulação se chama incompleta porque ocorre uma certa mistura aqui no ventrículo, né? Então, quando vocês forem olhar sobre circulação nos exercícios, vai estar perguntando lá para você se a circulação é fechada ou se é aberta, se é simples ou se é dupla, se ela é completa ou incompleta. Incompleta é porque mistura, tá? Então, incompleta, o sangue deles mistura, eles recebem sangue parcialmente oxigenado, tudo bem? Pessoal, em relação, antes até de eu comentar um pouquinho aqui da reprodução com vocês, como que eles excretam a sujeira celular? Como que eles fazem xixi? Eles também têm sistema de rins, composto por rins, tá? Os rins ficam numa posição mediana do corpo, são os mesonéfricos. O mesmo, né, dos peixes também são rins mesonéfricos. E eles extraem a ureia, tá? Drenam a ureia das células e liberam pela cloaca, ok? Então, a bexiga armazena e tem um ducto que leva até a cloaca. Então, eles fazem xixizão. Todo animal que vai eliminar a ureia é solúvel em água, então libera bastante xixi. Então, o sapo, ele vai liberar bastante xixi pela cloaca, tá? Tem ureia como o nosso xixi também. Tanto é que quando a gente vai pegar um sapo, né, o bom é pegá-lo, deixar na posição ele vertical, com a cloaca para baixo, né, porque ele se sente ameaçado e ele acaba urinando, tá? Bom, nós falamos aí do sistema digestório que é completo, falamos da respiração, né, os meios que ele utiliza para respirar, falamos da circulação fechada, dupla, incompleta, falamos aí do sistema excretor que é por rins mesonéfricos, excreção é ureia, tá? Falando um pouquinho agora da reprodução deles aí. Bom, os machos, quando eles necessitam se reproduzir, eles precisam da água. Por quê? Porque os ovos deles, pessoal, não tem casca protetora, né? Então, eles secariam em contato com o ar seco ou com o sol. Então, eles precisam ficar dentro da água, protegidos, né? Então, o que acontece? São dioicos, tá? Os machos e as fêmeas. Os machos coacham, né, para atrair a atenção das fêmeas. O macho sobe no dorso da fêmea, tá? E dá um abraço na fêmea. Ele, com as patas da frente, ele abraça a fêmea. Esse abraço se chama amplexo. Não existe penetração de pênis porque eles não têm, então não tem cópula, tá? É só um abraço, porque com esse abraço ele estimula a fêmea a liberar muitos óvulos na água. Esses óvulos são bem gelatinosos, tá? E em seguida ele despeja sobre essa massa de óvulos o sêmen, os espermatozoides. Então, aí a hora que o sêmen sai ali, que ele vai ser despejado em cima dos óvulos, vai ocorrer a fecundação. Portanto, a fecundação é externa, fora do corpo deles, tá? Ocorre na água. Então, fica aquele cacho, né, de ovos na água ali, eles são protegidos por uma espuma branca, tá? Bem gelatinosos. Bom, o que acontece? Um tempo depois, dos ovos vão eclodir os girinos, tá? Então, os girininhos, aí de cada ovo vai sair um girininho. O girininho se alimenta de plâncton, né? Se alimenta aí de algas que tem na água. Então, o girininho vai viver uma parte, né? Se alimentando e tal. E aí, esse girino, depois de um certo tempo, vai começar a sofrer metamorfose. Então, o desenvolvimento deles é indireto, porque eles apresentam larvas, tá? Aí o girininho então começa a sofrer metamorfose, regredindo a sua cauda, aparecendo primeiro as patas de trás, depois as da frente. As brânquias também vão desaparecer, dando lugar aos pulmões. O sapinho daí jovem, né, já vai para a superfície e vai para fora da água, tá? Se tornando aí um sapo adulto. Pessoal, em relação
aos sapos, às rãs, às pererecas, dioicos, né, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Lembram que dentro dos anfíbios tem as salamandras e tem a cobra cega, tá? As salamandras, geralmente a fecundação é interna e a cobra cega também. Então essa é uma diferença entre os anuros, tá? As salamandras também apresentam larvas. As cobras cegas têm o desenvolvimento direto, tá? Então aqui olhando para esse bichinho estranho, esse é o axolote, é uma larva de salamandra. Essa espécie de salamandra com esse axolote tem nos Estados Unidos, tem no México, tá? Então aqui não tem, tem para você comprar, para você adquirir aí axolotes, né? As pessoas acham engraçadinho porque ele parece um monstrinho, parece né, um pré-histórico aí por causa das brânquias, né? Elas são externas, elas ficam para fora ao redor da cabeça. Mas lembrando aí, né, que tem lojas aí de aquários que vendem esses animais, são exóticos, né, mais para bonito, para você ter lá um bicho de estimação, porque é interessante olhar, né, os movimentos dele. Por que é interessante? Porque ele fica como larva, vai viver como larva aí por alguns anos. Existem salamandras, tá, lá na natureza, nos lagos lá dos Estados Unidos e do México principalmente, que por falta de iodo, alguns problemas genéticos, eles não conseguem sofrer metamorfose. Então eles vão ficar com esse aspecto de larva para sempre, tá? Podem ou não sofrer metamorfose, depende. Então, e o que a natureza propiciou para eles? Porque eles poderiam morrer como larvas e serem extintos, né? Mesmo em estágio larval assim, os machos conseguem amadurecer os testículos e produzir espermatozoides e as fêmeas conseguem amadurecer os óvulos e amadurecer os ovários e produzirem os óvulos, né? E eles copulam em estágio larval assim, tá? O macho vai colocar espermatozoides dentro da cloaca lá da fêmea lá, vai fecundá-la e ela vai botar os ovos. Desses ovos vão nascer novos axolotes, que lá na natureza, lá depende, lá onde eles estiverem, né, fatores climáticos, a genética, a questão do iodo, eles poderão sofrer a metamorfose ou não, tá? Então, o desenvolvimento desses animais aí é indireto. Então, esse fenômeno que eles conseguem, porque veja, né, os seres normalmente quando começam a produzir gametas é quando se tornam adultos sexualmente falando. E esses aqui são jovens, são larvas. Então a natureza propiciou essa produção de gametas mesmo em estágio larval. Aí eles conseguem se reproduzir para a espécie não se extinguir. Esse fenômeno chama-se neotenia, tá? A larva adulta, ela tem uma cauda comprida, né? Geralmente amarela, preta, rajada com amarelo, tá? Bem diferente da sua larva aí. Então, por achar bacana, um animal diferente, só que está levando praticamente à extinção, né, de axolotes lá, né, do pessoal capturar para colocar em aquário, tá? E lembrando, né, que não é simplesmente assim, você pega, compra, põe no aquário, não pode ter peixe junto, porque os peixes começam essas brânquias são atrativos para os peixes, eles começam a bicar aqui as brânquias desse animal, incomodando muito esse animal, podendo levar o animal à morte, né? Então, não é bacana, ele tem que estar sozinho no aquário, tem um monte de critérios lá, de requisitos para você poder tratá-lo bem, né? A alimentação, todo o ambiente que você tem que ter para criá-los, tá? Bom, então, esse aí é a larvinha aí das salamandras, aí de algumas espécies. Tá certo, minha gente? Bom, nós vamos terminar essa aula por aqui. Falamos hoje um pouquinho dos anfíbios. Na próxima aula a gente vai falar de répteis e vocês vão ver que réptil, comparado ao anfíbio, tem características bem contrárias. Se você estudar bem em um grupo, o outro você já vai saber muitas características, né? Só pelo fato de serem contrárias. Mas vamos deixar isso cena para os próximos capítulos, né? A gente fala de réptil aí na próxima aula. Tá legal? Então, pessoal, me despeço aqui, um beijo para vocês, procurem ficar bem, não deixem de assistir às aulas e fazer exercícios, tá? Até a próxima!